Assembleia de Deus, harmonia. Convido-os para de pé a gente realizar uma leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, que ficará como um texto de reflexão da noite de hoje. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Ó Deus, nesta noite, nós nos colocamos aqui mais uma vez à Tua inteira disposição. Como instrumento nas Tuas mãos, nós confiamos que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, há de nos iluminar na noite de hoje mais uma vez. Estende as Tuas mãos, Senhor, e restaure a saúde de Tiago e da irmã Quitéria, para que sejam alcançados pelo Teu toque divino e sejam completamente curados para a glória do Teu nome. É o que Te rogamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assentos. Meus queridos irmãos, Deus faculta a cada ser humano que tem consciência duas oportunidades, duas opções. Ele nos fez imagem e semelhança dele, portanto nos deu o livre arbítrio e nos deixou inteiramente livres no exercício deste dom de Deus, o livre-arbítrio, para a gente escolher a direita ou a esquerda, a bênção ou a maldição, a luz ou as trevas, a salvação ou a condenação, a vida ou a morte. É a gente que decide. E Ele, como Deus de amor, de bondade, de justiça, Ele vem ao longo de toda a história humana, tendo o trabalho, vamos assim dizer, de nos advertir. Ele nunca nos deixou sem uma orientação, a melhor orientação. A Adão a gente identifica ele dizendo qual seria o risco e como ele deveria se portar diante da fartura, da abundância da vida que Deus lhe propôs. E o deixou inteiramente livre, depois de orientá-lo, porque Deus não quer nenhum soldadinho de chumbo. Ele quer gente com consciência para adorá-lo livremente, de inteira vontade. Ninguém de sã consciência vai querer que alguém o ame obrigadamente. Isto é,
sem a opção. Então, ele nos deixa inteiramente livre. E aqui vem Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus em corpo humano, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Ele vem e fala para a gente isto aqui: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Ele vem e mais uma vez adverte, orienta, e depois ele dá as características do caminho da vida. Mas o que nos assusta é o descaso que os homens têm feito com estas orientações aqui. Coisas tão importantes, tão relevantes, que deveriam ter toda a nossa atenção, que a gente deveria atentar para a palavra deste Deus o tempo inteiro. A gente devia fazer como ensina-nos o salmista: eu guardei, eu reverenciei, eu observei a tua palavra, eu a tive no meu coração, na minha mente, na minha memória, para eu não pecar contra ti. Mas esses exemplos estão cada vez mais raros. Cada vez as pessoas apresentando um ânimo dobre, uma cara diferente que não é a sua, uma postura feita para alguns momentos apenas. E Deus continua insistindo. E infelizmente poucos querem, poucos atentam para o que Ele está dizendo. E aqui Jesus deu esse diagnóstico todo, disse: olha, são muitos os que estão na porta larga, no caminho espaçoso, apesar de estarem indo para perdição, apesar de todas as orientações, e para a vida, para a bênção, para o gozo eterno, são poucos que querem. Poucos. Eu pergunto, analise você. Você tem preferido Jesus às demais coisas deste mundo? Ele, em Lucas 13, 24, diz: e ele lhes exortou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão e não conseguirão. Vão buscar quando essa porta se fechar. Vão buscar em um outro momento, porque ele diz que nós devemos buscar enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque a qualquer momento esta porta vai se fechar. Poderá se fechar para todos nós hoje, ou para alguns de nós. Quem sabe amanhã é com Ele. A gente só enxerga o aqui e o agora. E apesar de todas essas advertências, a gente ainda encontra muita gente despreocupada, servindo a Deus relaxadamente. Olha o que a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou quando sobrar
tempo. Eu me envolvo quando eu estiver cansado de fazer as demais coisas. Depois que eu enjoar os entretenimentos, depois que eu usufruir de tudo e de todos, eu vou dar um lugarzinho para Deus em algumas horas, vou juntar as mãozinhas, vou fazer uma posturazinha e vou falar com Ele algumas frases. É ou não é? Isso é muito perigoso. Isso é perigoso demais, porque Ele está se esforçando para nos falar. Eu poderia trazer aqui textos onde ele diz que está madrugando. Deus madrugando para enviar profetas, para levar a sua palavra, para despertar a gente, falando para toda a terra. Lá em Jeremias levantando a voz, dizendo: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E depois ele diz: mas não me quiseram dar ouvidos, e me deram as costas, e assim ao invés de irem para frente, estão andando para trás, estão prestes a cair no abismo, estão prestes a cair no despenhadeiro eterno. E enquanto isso, Ele, como Deus de amor, continua nos falando e tentando nos advertir e orienta a gente que a gente deve ir levando a sua palavra, buscando, tentando resgatar aqueles que estão prestes a cair nesse abismo eterno. Livra os que estão indo para a morte, os que estão se destinando para a morte, é o que ele diz, e é por isso que a gente insiste, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente se reúne, se estabelece, se organiza para proclamar esta palavra, fazendo a nossa parte. Poderíamos agora estar longe de qualquer responsabilidade desta natureza, mas Paulo disse: ai de mim se eu não pregar essa palavra, ai de mim se eu negligenciar esta missão. E nós podemos dizer isso também hoje, aqui e agora. Ai de nós, não porque a gente tenha que fazer isto obrigadamente, mas é porque este é o nosso privilégio, esta é a nossa vida, esta é a nossa alegria, esta é a nossa realização, porque para que iremos nós, se só Ele tem palavras de salvação? Se só Ele é o maravilhoso conselheiro, se não há conselheiro além dEle, e Ele está aqui para nos orientar, para nos amar, para nos receber, para nos edificar, exortar e consolar. Esse é o chamado dEle a todos nós. E Ele diz: esse caminho estreito, mas que leva à vida, Ele diz para a gente: eu sou o caminho. É Jesus. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não caminhar por este caminho, que é o próprio Jesus. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. O único mediador, o único caminho é Jesus. E Isaías, falando desse caminho no capítulo 35 e o verso 8, vê o que ele diz: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, para aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, para aqueles que preferiram a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
Para aqueles que querem caminhar com Ele, e Ele chama e diz: sede santos, porque eu sou santo. Para andar nesse caminho santo, é preciso passar por um processo de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecer as próprias faltas, as próprias falhas, e é preciso ter um compromisso com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, que é Jesus, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. E nós apresentamos Cristo, não apresentamos nenhuma outra coisa. Não faremos, não fizemos até aqui e não faremos em momento algum barganhas. Nós temos uma mensagem, a nossa mensagem é Cristo Jesus, a nossa mensagem é a mensagem da cruz, que resgata o homem do pecado. E ele diz aqui: eu sou o caminho, eu sou esse caminho santo. E o imundo, a Bíblia diz que o imundo não permanece na congregação dos santos, não permanece, porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio conduz à perdição, conduz à ruína. Essa é a grande verdade. Que pena que são tantos os que vão para a ruína. Quando a gente olha o número de suicídio, de abortos, de violência, de homicídios, a gente fica estarrecido, é inacreditável, não dá para a gente conceber que tantas mães fizeram do seu ventre o campo de guerra, para triturar vidas, para envenenar fetos que estão lá tentando se defender, vidinhas nas quais Deus pôs o Espírito, cria, a Bíblia diz: Deus cria o espírito do homem dentro dele, e está lá as vidas, e os homens estão aí legalizando, os homens estão aí matando, os homens estão aí usando a ciência para envenenar essas vidas, para triturar ela lá dentro do ventre, sem ferir as mães, para tirá-las em pedaços, para assassiná-las, e este número é assustador. Essa gente está indo para onde? Para perdição. Por quê? Porque não querem andar no caminho santo. Ninguém que anda no caminho santo faz isto. Ninguém. Ninguém que anda no caminho santo, que é Jesus, anda mentindo, roubando, enganando, traindo, mostrando duas caras, pagando mal com mal. Não, Jesus nos chama para andar nesse caminho estreito, mas é o caminho que leva à vida, é o caminho da verdade, da justiça, da bondade. E é nessa trilha que nós vamos permanecer, e é para ela que nós convidamos todos os homens, porque Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. A saída é esta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam então cancelados os vossos pecados e venha o tempo do alívio, do refrigério pela presença do Senhor. É com esta presença que nós caminharemos, sim. E Deus, em ver essa multidão toda lhe dando as costas e dizendo: nós queremos é o caminho largo, nós queremos é a companhia dos muitos,
Nós queremos engrossar as fileiras dos desonestos. Nós queremos engrossar as fileiras dos espertos, daqueles que querem passar ileso, tirando vantagem sobre todo mundo, não importando o como eles fazem isto, se matando, se roubando, se dilacerando, se assassinando, se mentindo, não interessa, eles querem conquistar esse mundo aqui, eles querem o paraíso aqui, eles jogam tudo nesta vida tão efêmera. E Deus chegou o momento de ver tudo isto, e disse o que está em Deuteronômio 30 e 19: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, tu e a tua descendência, amando a Jeová teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te, ó povo de Deus, a Ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. É coisa grave, é coisa séria. Salva-te por tua vida, é uma expressão bíblica de um versículo. E mesmo assim as pessoas não estão nem aí, não querem ouvir, querem os seus próprios caminhos, os seus próprios deleites, querem andar nos seus caprichos. Houve um momento que Jesus olhou para Jerusalém e começou a lamentar: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que eu envio. Quantas vezes eu quis te abrigar, te proteger, te oferecer descanso, debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram, rejeitaram. Sério, não, a gente tem coisa melhor para se ocupar. A gente tem entretenimentos mais interessantes. A gente tem uma luta pela vida material que nos engole, que nos deixa cansados. E a gente precisa de relax. A gente quer se livrar dessa questão de fé. A gente quer ver ao invés de crer. A gente quer ter ao invés de ser. E esse imediatismo está matando muita gente. A espiritualidade de muita gente é um pavio fumegante. Mas a boa notícia é que Deus não veio apagar o pavio que fumega. Hoje Ele está querendo meter fogo neste pavio e acender uma chama. O irmão aqui deu testemunho que ele apenas fumegava. Mas quando tomou consciência, quando houve um quebrantamento, um arrependimento, o fogo está aceso. Então vamos deixar a chama acender na gente. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Agora, para não se apagar, você precisa carregar o azeite para abastecer essa lamparina que brilha, que ilumina. E esse azeite é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem Ele não somos de Deus. Sem Ele não há luz. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus.
E o Espírito de Deus vai andar com você num caminho santo. Amém? Quem quiser andar com Ele, precisa andar como Jesus andou. Jesus que foi o nosso exemplo em tudo que é o nosso exemplo. E Ele aqui está dizendo, olha, os céus são testemunhas, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, a terra, os homens são testemunhas. Todos são testemunhas de que eu coloquei diante de ti as duas opções. E que não apenas coloquei as duas opções de vida e morte e te deixei cego. Não. Ele disse, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse anunciado, vocês nem pecado teriam. Vocês poderiam ir até para a esquerda, mas não teria pecado. Porque Ele é justo, Ele não cobra onde Ele não pôs. Ele está requerendo de ti porque Ele te deu dons. Ele te deu o fôlego da vida, uma consciência, a capacidade de fazer a análise das coisas, de compreender bem as coisas. E é porque você vê que Ele está dizendo, se você não tomar a decisão certa, você se tornará cego, com os olhos vendo muita coisa. Ele disse para aqueles que diziam que viam, porque vocês estão dizendo que vê, agora é que vocês estão cegos mesmo. Permanece o pecado de vocês. E aqui, Ele depois de dizer tudo isso, dizer, olha, dessa decisão, dessa escolha, depende a vida de vocês. Depende os dias, o prolongamento dos dias de vocês. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 3, diz, como escaparemos nós, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Como nós iremos escapar se a gente não prioriza Deus? Se Deus é apenas um a mais, não é o Deus que domina sobre tudo, Ele é apenas um valor a mais na vida da gente, quando muito. Ele não tem o primeiro lugar, não tem a primazia, não recebe a intensidade e o fervor da nossa gratidão, da nossa oração. A gente não tem a capacidade de entregar com gratidão os nossos bens, a nossa vida, o nosso tempo para Ele, porque a gente acha muitas vezes por A mais B compreensões que entregar-se para Deus é se tornar um escravo. Muito pelo contrário, é ser livre. Jesus Cristo disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus não veio escravizar, Jesus veio libertar a gente. Felicidade é Cristo, viver é Cristo, e quem tem essa consciência, morrer é ganho, morrer é lucro. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque já não anda mais segundo o curso deste mundo, mas anda no caminho santo, e anda ouvindo a voz de Deus, anda seguindo os passos de Jesus, anda sendo guiado por Jesus, porque quando Ele tira as suas ovelhas, Ele vai adiante delas. E essa segurança faz com que a gente passe sem medo. Tem assombração neste mundo? Tem muita fantasmagoria por aí, muita coisa assustadora, mas Ele está dizendo, se você me seguir, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque eu estou contigo. Essa presença paterna,
amiga, protetora, responsável, que vai nos garantir. Olha o que diz Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia. Ele está falando aqui de Moisés, que trazia uma mensagem, e teve momentos que o povo pereceu em desobediência a ele. Ele está dizendo, se o povo não escapou em desobedecer a um homem que ministrava, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Jesus veio, tomou corpo humano, falou a nossa língua. E o que será de nós se a gente não der atenção a este? Ele está dizendo, olha, se os profetas que falaram e o povo não obedeceu à voz desses homens, esse povo não teve saída, esse povo pereceu. Imagine agora, quando a palavra se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Em outras passagens diz, nós tocamos, nós apalpamos, nós não apenas vimos, nós ouvimos e também passamos a mão, sentimos através do nosso tato, a gente constatou essa presença divina. E que seremos? Qual o escape para a gente, se a gente negligencia essa palavra, se a gente deixa sempre para amanhã, para depois, se a gente não tem coragem nem de tomar uma decisão, a gente fica acovardado. E às vezes até com vergonha de dizer, eu sou um cristão, eu quero Jesus, eu prefiro Jesus. Ele está dizendo, aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Você já pensou o risco que você corre? Você já pensou na seriedade do Evangelho? Evangelho não é o oba-oba que está em muitos lugares, não. Evangelho é a palavra de vida. Evangelho é algo sério. Evangelho é a mensagem de Deus. Evangelho não é para mexer apenas na nossa psique. Evangelho é para dar vida ao nosso espírito, porque esta palavra é espírito e vida. É a palavra de Deus. E ele está dizendo aqui, como nós escaparemos? E diz, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, para a qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Verso 29, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Está pesado hoje? Minha intenção não é amedrontar ninguém. Minha intenção não é meter medo em ninguém. Até porque o Evangelho não é para meter medo. O Evangelho é boas novas. Agora o Evangelho é verdade. O Evangelho é justiça de Deus. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é para a gente aceitá-lo, porque essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Isso está repetido nas cartas. Digna de toda aceitação. Se está doendo, é porque precisa cortar alguma coisa podre, para que a saúde venha e haja a cicatrização, e você possa honrar a Deus, como diz aqui. Olha que coisa linda.
para que a gente permaneça com esse Deus maravilhoso, que nós somos convocados o tempo inteiro para adorá-lo na beleza da sua santidade e para servi-lo com fervor. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Às vezes há uma confusão, as pessoas pensam até que ser fervoroso no Espírito é dar muito grito. E não é assim. Claro que o poder de Deus nos emociona, não é? Mas quanto mais a gente amadurece, mais a glória vai aparecer através das tuas atitudes de amor, do teu equilíbrio e da tua moderação, a qual a gente já falou 2 instruções aqui, não é? Que seja conhecida diante de Deus a tua moderação, diante de Deus e dos homens, a tua moderação, porque perto está o Senhor. Então Deus está com a gente quando a gente é moderado, equilibrado, pacífico, amoroso. A gente deixa o evangelho sair pelos poros. Aonde a gente chegar, fica inscrito no ar. Tem o cheiro de Cristo, tem posturas equilibradas, tem gente com coerência, tem gente com uma cara só, tem gente sem máscaras, tem gente que apresenta com a simplicidade, com temor e tremor, porque nós estamos diante do Deus que é fogo consumidor. Amém? Então vamos reverentemente. Mas, gente, eu fiquei no primeiro ponto hoje, porque, olha, tem coisa grave para acontecer, e as pessoas estão dormindo. Olha o que diz, 2 de Pedro 3, mas os céus e a terra que agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O dia de Deus, o dia da perdição dos homens ímpios. Ímpios se afastaram de Deus. Ímpios não é só aqueles que mataram, que roubaram, que degolaram. Não é aqueles que deixaram Deus de lado, que desprezaram a Deus, que se afastaram dele, que não buscaram, que não preferiram, que não priorizaram. Estes são os ímpios. E a Bíblia diz que esses ímpios serão lançados no inferno. E toda a gente que se esquece de Deus, é o que está escrito, estou lhe citando Bíblia. Toda gente que se esquece de Deus, gente educada, gente fina, gente requintada, gente inteiramente capaz de entrar e sair em qualquer ambiente, gente com uma ciência profunda, capaz de tirar o olho de um e colocar no outro, tirar o coração, tirar os rins, fazer transplante, e mesmo assim longe de Deus, sem querer nada com Deus, sem priorizar Deus em coisa alguma, gente projetando ir à lua e vai, mas não tem a capacidade de se humilhar e adorar e reconhecer que esse Deus é quem é tudo em todos. E que sem Ele nada podemos fazer. Se você está fazendo é com a graça dEle, é com a ajuda dEle, é como dom dEle. Porque a vida que você tem é dom dEle. E Ele te aconselha a fazer o melhor investimento. Saia do caminho largo e espaçoso e venha para o caminho santo que é Jesus. Porque este mundo, toda essa estrutura vai ruir. Repito, os céus e a terra que agora existem estão guardados como um tesouro para o fogo. No versículo anterior, ele fala do mundo antediluviano, que foi destruído com água. Ele diz: pelas quais as coisas pereceu,
no mundo de então, mundo antediluviano, afogado em água. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo. Vai chegar, está na agenda divina, ninguém impede dele vir, na hora dele. Ele não se atrasa, não se adianta. E ele está dizendo, nesse dia os homens ímpios perecerão. Verso 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. O verso 11, a 12, a parte B diz que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Olha o que é que está reservado. Onde é que está o teu tesouro? O teu tesouro está aqui nesse mundo? O teu tesouro é a tua casa, é o teu carro, é os teus bens, é o teu emprego, é o teu salário, é a tua poupança, é o teu investimento. Isso vai perder o valor, vai se fundir, virar cinzas. É isso que está dito aqui. Aí você diz, não pode acontecer uma catástrofe dessa. Está acontecendo no teu corpo. Teu corpinho está envelhecendo. Eu estou me lembrando aqui quando era pequeno. Eu estou me lembrando quando eu mamava, 3 anos, pedindo para a mamãe tirar o meu irmão do peito para eu dar um chupinho. Ainda sinto o gosto. Sei que é docinho. Morninho, sei disso, está aqui dentro, mas eu já vou fazer 50 eita, até agora errei, 59, olha lá, daí a pouco eu estou voando, e não estou preocupado, não estou nem um pouquinho preocupado, a melhor fase é hoje, é agora, é aqui. Nós estamos em Cristo, gente. Quem está em Cristo está feliz. Quem está em Cristo está seguro. Não tem nada a perder, absolutamente nada. Nada a perder. Tudo ganho, tudo seguro. Desafia a própria morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? O teu aguilhão, o teu poder de meter medo. Onde está? Quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente, Jesus disse para a gente. Aí a gente caminha livre, porque a gente só está pronto para viver se estiver preparado para morrer, viu? Se não tiver, não está pronto para viver, não está pronto para ser feliz, não está pronto para fazer um passeio, para dar um mergulho na água fresca, não está pronto para olhar para as florestas, se alegrar com as flores do campo, com as aves dos céus, honrar a Deus. Não está. Mas no momento que você está pronto com Cristo, você está preparado para tudo isso, para comer, beber, se alegrar, glorificar, honrar a Deus e dizer, eu vou dormir sem medo, porque és tu, Senhor, que me faz repousar em segurança. Eu acordo aqui, eu acordo lá. Tive um irmão, Francisco, que foi dormir e não acordou mais. Pus ainda a mão em cima dele assim, dei uma balançadazinha, olhando, mas cheio de esperança, dizendo, eu vou estar com esse carinha de novo. Amém? Está com ele, tem nada perdido, porque nós estamos livres, livres por Jesus, livre por aquele que veio para quebrar todas as correntes e nos dá total e ampla liberdade. E ele está dizendo, olha, tudo aqui vai perecer, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Diga amém.
Convido o mundo inteiro, convido todos os homens, convido todos os pecadores para virem e atenderem a voz de Jesus que está dizendo: venham, entrai pela porta estreita. E aí, como eu gostaria que esse relógio tivesse faltando meia hora. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o dilúvio. Os homens casando, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, aquela euforia, o frenesi da vida. Não perceberam, não atentaram, apesar de todas as advertências, não atentaram, não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Duas dormindo em uma cama, será levado um e deixado a outra. Só aquele que se preparou subiu. Você está preparado? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Não perceberam? Sabe o que ele diz nesse mesmo capítulo? Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Na hora que você não programou, que você não agendou, que todos que levantaram-se aqui para determinar esse dia foram tidos como mentirosos, e mentirosos realmente foram, porque não está revelado a nenhum homem. Esse dia é com o Senhor, agora com a gente tem que estar a vigilância. O que precisamos é estar preparados, apercebidos, porque ele diz: olha, já que essas coisas todas aqui terrenas, inclusive o teu corpo, a tua estrutura física, vai passar. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim, dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Parece uma loucura, é aqui que o evangelho é loucura, não é? Como é que a gente olha para tudo isso e se alegra? É porque o Espírito diz: o teu repouso não é aqui, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Jesus Cristo disse: não se perturbem com nada disso, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não diria: nós temos o país celestial, a cidade feita não por mãos humanas, mas eterna nos céus, onde Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Essa é a alegria da gente, essa é a vibração. Meus queridos, Paulo disse em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha lá, como é o teu culto? O teu culto é uma passadinha? O teu culto é uma paradinha rápida? O teu culto fica na epiderme? O teu culto é bom mesmo quando tu dá um molejozinho? Tem que ter uma dancinha para tu dar um molejo, para ver se anima alguma coisa, porque lá dentro não tem. Não estou sendo contra aqui o molejozinho não, sabe que faz parte desse esqueletozinho aqui, não é? Faz parte. Está cheio de alegria, carregado de gozo. Tem que se mexer mesmo, porque está vivo.
Agora, tem gente que quer só nessa área. Se for só palavra como está aqui, não serve. Tem que ter uma tremidazinha para cair, para desmaiar, para ter a sensação que houve um sobrenatural. O sobrenatural está aqui na nossa vida, na nossa alma. Esse espírito de vida, que cada vez nos dá mais consciência da caminhada, segurança. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maior felicidade é estar no centro da vontade de Deus, e Ele quer te trazer para o centro hoje, aqui e agora. Se tiver alguém aqui, eu não sei se tem, mas se tiver alguém aqui que ainda não fez a sua decisão dentro dessa casa, ou você que vai me ouvir depois, através de N meios aí, e não fez a sua decisão ainda, eis a sua hora. Receba o conselho de Deus. Não deixe que os céus e a terra sejam testemunhas contra você, mas que sejam a favor de você, dizendo: Ele decidiu, Ele preferiu, Ele veio, Ele aceitou o convite que diz: vinde todos cansados e eu vos aliviarei. Igreja Assembleia de Deus. A harmonia.